Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, gente, tá bem legal. Assim, espero eu que dê tudo certo, porque recebi uma encomenda de última hora. Não tão de última hora, minha casa, pra vocês verem como é que tá ficando. Recebi uma encomenda não tão de última hora, gente. Recebi uma encomenda ontem à noite de um bolo de corte pra 100 fatias, tá? Pra pessoa colocar na marmitinha. Eu vou fazer e a pessoa vai colocar na marmitinha. E aí, gente, aqui em casa tá faltando um monte de coisa porque eu tenho que repor material. Então tô indo aqui na vendinha perto de casa. Vou levar uma facada, porque as coisas aqui no meu bairro é muito caro. Mas bora que bora, eu vou mostrar pra vocês quanto é que tá as coisas ali. É vendinha, né, gente? Então é tudo assim, bem mais caro do que você comprar no mercado atacado. E aí, gente, já estava chegando na vendinha. Chegando na vendinha, eu peguei logo o açúcar. Peguei esse União, porque tava o mesmo valor do Guarani, R$4,99. Peguei esse leite em pó da Aurora, que eu uso para colocar nas minhas massas de bolo. E farinha de trigo eu nem peguei, porque a farinha de trigo, além de cara, só tinha essa com fermento. E essa marca que eu nunca vi. Então eu preferi não comprar aí. Ó, gente, R$45. Esse saquinho aqui. E a cartela de ovo. R$45. Eu não comprei a farinha, porque a farinha que tinha não dava pra mim. Aí eu vou na outra vendinha comprar a farinha. Mas olha só, R$45. E já tá escurecendo por aqui. Gente, sobre a encomenda. Tô aqui de bicicleta que eu vou ali na outra vendinha comprar a farinha, que não tinha ali a farinha de trigo que eu tô acostumada a usar. A única que... tinha até a branca rosa, mas era com fermento. Aí eu vou lá na outra vendinha comprar. E a encomenda é pra domingo. Hoje é sexta-feira. Agora são 6h20. E eu já adiantei algumas coisas hoje, só não gravei. Fiz um pirulito de chocolate, que também é da encomenda. Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os pirulitos. Ó, gente, cartão aqui, vida do pobre. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Já mostrei pra vocês o que eu comprei ali na primeira vendinha. Na outra vendinha foi só farinha de trigo mesmo. Comprei logo duas. Apesar de não estar muito barata, né? R$6,70. Mas bora que bora. Aqui tá a forma que eu vou usar pra fazer os 100 bolos. Mas, gente, calma. Não é só essa forma. São duas formas dessa, tá? Como é que eu posso explicar? Eu queria outra forma dessa, gente. Porque vai ser dois bolos desse tamanho, tá? Essa forma aqui é de 30 por 22 por 10 de altura. Meu pai já rodou tudo lá no Rio pra mim, não tá achando. E aqui na minha região eu também não acho. Meu pai trabalha lá no Rio, então eu tinha certeza que ele ia achar. Ainda mais na Vivian Festa, que é uma loja gigantesca. Desse tamanho aqui não tem, gente. Não tem. E eu não tive tempo de encomendar pela internet, né? Porque o pedido foi feito ontem pra domingo, e hoje já é sexta. Então, eu vou ver aqui o que eu vou fazer da minha vida. Comprei ovo também, a cartela de ovo aqui na minha região tá R$22, meu povo. Quanto é que tá o ovo aí? Gente, esses pirulitos aqui, ó, foi uns pirulitos que eu já fiz, é pra mesma pessoa do bolo. Eu vou explicar pra vocês essa história bem rapidinho. Essa menina do bolo de 100 fatias, ela começou a trabalhar recentemente com meu marido. E aí ele fez o meu merchan pra ela, né? Que meu bolo era muito gostoso e tudo mais. Só que ela já tinha meio que conversado com outra pessoa pra fazer os doces da festa da filha dela, que vai ser agora dia 19. Aí ela falou assim, como eu vou fazer um bolinho pra minha filha na escola, eu vou encomendar com a sua esposa, né, comigo. E aí ela encomendou o bolinho da escola, da filha dela, comigo. E ela gostou muito, gente, e agora ela quer o bolo da festa da filha dela comigo também. Da festa mesmo. Aí esses pirulitos também são pra festa, porque ela também encomendou pra escola, pro bolinho que ela fez na escola pra filha dela. E ela já tinha encomendado também pra essa festa. Aí esses daqui eu já fiz, não mostrei vocês, gente, porque já tem vídeo aqui no canal fazendo esses pirulitos, tá? Volta aí que vocês vão ver. Inclusive, o vídeo que eu tô fazendo esses pirulitos, eu fiz o bolo pra festinha na escola da filha dela. Gente, já vou começar a me preparar aqui. Não vou fazer muita coisa hoje. Essa hora aqui em casa tá um pouco difícil de gravar. Então, eu não vou gravar fazendo a massa pra essa forma. Eu vou bater a massa pra essa forma hoje. E amanhã eu vou ter que bater de novo, porque eu só tenho uma forma. Então,
hoje eu não vou gravar, tá? Que hoje tá um pouquinho difícil de gravar aqui em casa. Já todo mundo tá em casa, então ficou complicado gravar. Amanhã eu gravo pra vocês. Hoje eu vou fazer só isso mesmo. Só vou adiantar essa massa aqui, que como eu só tenho uma forma, eu vou adiantar uma hoje e adiantar a outra amanhã. A encomenda é pra domingo. Hoje é sexta-feira de noite. Bora que bora. Olha, gente, minha touca tá suja porque tô com bastantes encomendas assim, uma atrás da outra. Graças a Deus. Meu povo, já estamos no outro dia, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu adiantei ontem. Não adiantei muita coisa, só adiantei a massa de bolo, que ficou umas 2 horas no forno. Porque, gente, só tem uma forma, né? Tava na esperança de conseguir achar outra. Mas não, meu pai não achou em lugar nenhum a forma desse tamanho, tá? Tem que comprar pela internet. Ele só tava achando quadrado e essa forma ela é retangular. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu adiantei. Agora, hoje é sábado, né? São 6h16. Tô aqui de pijama ainda. Ai, bora botar avental, touca, começar os trabalhos. Ó, gente, ontem eu fiz, né, uma massa dessa. Essa massa aqui é de 10 ovos. E aproveitei que eu liguei o forno e fiz uma da de 15 centímetros também. Inclusive, vou lavar. Já tá no congelador, porque eu aproveitei que eu liguei o forno pra assar uma massa desse tamanho, que sai bastante aqui no meu cardápio. E bora que bora, ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou a massa. E eu tô vendo aqui se eu gravo pra vocês, fazendo essa massa pra esse tamanho de forma, pra ficar desse tamanho. Gente, ó, ela ficou bem altinha. Vou ver aqui com a régua quantos centímetros ela ficou. Mas se eu tivesse, por exemplo, essa massa era de 10 ovos. Se eu tivesse dividido uma massa pra cada forma dessa, a massa ela ia desenvolver melhor. Então poderia ficar até mais altinho, entendeu? Aqui eu tô vendo ainda se eu faço 4 discos de massa ou se eu faço só 3. Mas eu queria fazer 4. Só que vai ficar 4 bem fininho. Bora ver, tô vendo ainda o que eu vou fazer. Medi aqui, tá, gente? Com a régua, ela ficou de 6 a 7 centímetros de altura. 6 centímetros. Eu tirei já essa parte aqui do topo, que eu sempre tiro. E agora, tá bem cedo ainda, então eu não vou ligar a batedeira, né, pra bater outra massa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa massa aqui e já vou adiantar o recheio dela. Que aí eu prenso ela tarde, quando o recheio estiver totalmente frio. Quando o pessoal começar a acordar aqui em casa, aí eu ligo a batedeira. Ó, gente, dei aqui uma ajeitada na minha mesa, que me dá agonia fazer as coisas com a mesa toda bagunçada. Não consigo. Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que meu pai trouxe pra mim lá do Rio ontem, lembra? Eu fui comprar algumas coisas na vendinha, e aí meu pai ia trazer algumas coisas do Rio pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu pedi pra ele trazer, tá? Pedi pra ele trazer creme de leite, porque os meus acabaram, só tem um aqui. Leite condensado tá de boa. Ó, creme de leite. Tem uns 20 cremes de leite ali. Ai, pedi pra ele trazer também. Deixa eu ver, mais creme de leite. Acetato, porque eu tô vendo o que eu vou fazer pra poder prensar o bolo. Eu só tenho uma forma, então eu vou ver se eu prenso o bolo com acetato. Esse daqui é de 10 centímetros certinho. Pedi pra ele trazer de 10 centímetros, mas agora eu tô com medo de na hora de rechear o bolo ficar pequeno. O bolo passar de 10, mas eu acho que não vai passar de 10 não. É acetato, vou ver se eu prenso. Não prenso, mas tipo assim, eu vou prensar um bolo. Vocês vão ver, eu vou prensar um bolo. Eu vou deixar ele prensado na geladeira por um tempo. E depois, pra eu poder prensar o outro, eu vou tirar esse bolo da forma e vou envolver ele no acetato. E é isso, gente. Não tenho forma, quem não tem cão, caça com gato. E pedi pra ele trazer logo um chantilly também, porque tava na promoção por R$14,99 da Norcal. E aí pedi pra ele trazer um chantilly. E foi isso. Deixa eu ver aqui quanto é que deu. Acho que deu R$80. Cadê? 80 e 48. 20 unidades de creme de leite. Creme de leite tá R$2,80. Chantilly, R$14,99. O acetato, R$7,20. E, um saquinho. Pedi pra ele trazer um saquinho pra mim.
Ultimamente eu tenho feito bastante pirulito. Eu uso esse saco aqui, ó, pra fazer os pirulitos. Aí eu pedi pra ele trazer esse saquinho. Vou começar aqui então, já separando o creme de leite que eu vou usar. Vou usar 5 cremes de leite pra rechear esse primeiro bolo. Tá, gente? Eu vou fazer por etapa. Eu vou fazer primeiro o recheio desse bolo todo. E mais tarde eu vou fazer o recheio do segundo bolo, que ainda vai pro forno. Ó, 5 cremes de leite. Vou pegar aqui meus leite condensado. 5 leite condensado. Aí, esse primeiro bolo vai ser recheio de chocolate e recheio de beijinho. Eu vou botar 1 leite condensado e meio pra fazer o beijinho, que vai ser a camada que vai ficar no meio. E 3 leite condensado e meio pra fazer o recheio de chocolate, que vai nas 2 camadas. Vamos ver se vai dar certo. Ó, gente, eu vou começar aqui fazendo o meu recheio de coco. Que vai ser 1 camada de recheio de coco. E pra fazer essa 1 camada nessa forma de 30 por 22, eu vou usar 1 leite condensado e um pouco mais da metade de outra caixinha de leite condensado. Tô pesando aqui. Botei aí, gente, um pouco mais da caixinha de leite condensado. A minha balança tá ruim, então não segui por ela não, ó. Ó, como é que tá doida? Tá descendo. Mas botei aí 220 gramas de leite condensado da outra caixinha, ó. Vou botar 60 gramas de coco ralado. Uma receita eu costumo colocar 40 gramas. Como é uma receita e meia, né, um pouco mais da metade, eu vou botar 60 gramas de coco ralado. Esse coco ralado é da Sococo. E a minha balança segue ali, ó, descendo. Acho que agora ela estabilizou. Aí eu vou colocar aqui, ó, 60 gramas. Tá acabando. 63 gramas de coco. Esse coco aqui, gente, é aquele da Sococo. Maravilhoso. É caro, mas é muito bom. Agora dá uma mexida. E o creme de leite, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar uma caixinha inteira. Eu amo esse creme de leite. Não é publi. Eu vou botar uma caixinha inteira. A balança, ó. Tem hora que ela estabiliza. Botei uma caixinha inteira, agora eu vou colocar meia caixinha. Agora eu vou mexer aqui no fogo até dar o ponto. Quando der o ponto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E agora, gente, eu vou ir mexendo aqui no fogo até dar o ponto. Ponto, vocês já estão cansados de ver, né? Então, acho que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Vou mexendo até dar o ponto, pra depois já vir fazendo o recheio de chocolate. Ó, gente, já fiz aqui o de coco. Agora eu vou lá lavar a panela, lavar os tabuleiros que tá na pia. E vou fazer o de chocolate. O de coco já tá aqui, prontinho. Aí o de chocolate eu vou botar aqui do lado mesmo. Já coloquei aqui os 3 leites condensados e meio. Aquela metade que sobrou do de coco. E aqui, 85 gramas de cacau. Sempre passa uma gramazinha. 85 gramas de cacau. Esse cacau em pó é 100%, tá, gente? 100% cacau. E aí, gente, no cacau é mais importante ainda a gente mexer ele bem, pra ele dissolver no leite condensado, antes de colocar o creme de leite, tá? Eu só uso cacau em pó 100% e quando eu não acho 100%, 70%, tá? Eu sempre trabalhei desse jeito e não abro mão. Nunca comprei o cacau 50% pra utilizar, eu já me adaptei com 100%,
já sei a medida certa e tudo mais. Então, eu só uso cacau em pó 100%. Aí, eu vou dissolver ele todo aqui no leite condensado. E depois vou vir colocando os 3 cremes de leite e meio. Aí, gente, o meu recheio de chocolate já tava pronto. E aí eu resolvi gravar um videozinho mostrando o ponto pra quem caiu nesse vídeo, não viu os outros vídeos, eu mostrando o ponto. E ele ficou assim, ó, ele fica nesse ponto, caindo e não se mistura de jeito nenhum com o resto do recheio. Ó, gente, 10h42. Nem mostrei pra vocês, mas já fiz aqui uma receita e meia de ninho. Mesma quantidade que eu usei pra fazer a de coco. E só falta agora de chocolate. Não gravei porque eu acabei fazendo, são 10h42. Daqui a pouco eu vou pausar, né, pra fazer comida e tudo mais. Aí acabei adiantando rapidinho, só falta de chocolate. Só não vou fazer de chocolate agora, gente, porque essa de chocolate demora muito tempo no fogo, até porque são quase 4 receitas. Agora eu vou lavar aqui essa panela, vou tomar meu banho, né, o banho do dia, tirar o pijama, porque, gente, eu tô de avental, mas por baixo do avental eu tô de pijama. E bora que bora. E, gente, acabou que eu nem falei pra vocês, agora são 10h pouca da manhã. Umas 10 horas eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo encomendar um kit festa pra amanhã. Um bolo de 40 a 45 fatias, aí docinhos, trufas. Eu, gente, normalmente aceitaria, mas como é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo de corte e tudo mais, eu acho que demanda uma certa atenção. Não quero fazer de qualquer jeito, ou tipo assim, aceitar a encomenda e ficar louca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer esse bolo. Então, eu preferi não aceitar a encomenda, porque tá muito em cima, não ia dar pra fazer tope, tá muito, muito em cima, e eu acabei não aceitando a encomenda. Mas, normalmente, se não fosse bolo de corte, se fosse, por exemplo, algum outro bolo, um bolo menor, eu aceitaria a encomenda. Mas é isso, gente, é isso. A menina falou que acabou esquecendo de me mandar mensagem com antecedência. Ela já tá há um tempinho querendo encomendar bolo comigo, mas ela acabou esquecendo de encomendar com antecedência. E aí vai ter que ficar pra uma próxima. Gente, já vou começar aqui a fazer o meu bolo. Não vou conseguir gravar direitinho pra vocês, passo a passo, porque tá uma loucura aqui. Mas eu vou tentar gravar pra vocês essa massa aqui, tá? Vou colocar aqui na minha balança 340 gramas de margarina. E vou colocar também 500 gramas de açúcar. Aí, gente, eu vou levar o açúcar e a margarina pra bater, né? 340 gramas de margarina e 500 gramas de açúcar. O modo de preparo dessa massa é igual o modo de preparo da massa amanteigada que já tem aqui no canal. Aí, enquanto tá batendo, eu tô separando os meus ovos. A gente vai precisar de 10 ovos pra essa massa. E depois, gente, que já bateu e ficou nesse ponto aí, deu uma dobrada, ficou assim, essa mistura esbranquiçada. Eu vou jogando o meu ovo devagar, tá, gente? Eu não jogo tudo de uma vez. Minha batedeira tá aí numa velocidade alta. E aí eu vou jogando devagar pra esse ovo ir misturando com a margarina e o açúcar. Se você não tiver batedeira planetária, gente, tem como fazer também na batedeira manual, tá? Até porque quando eu não tinha batedeira planetária, eu fazia na manual. Depois de já ter batido bem os ovos com açúcar, com a margarina, eu venho tacando o meu leite em pó. Aí eu uso 80 gramas de leite em pó, de 75 a 80 gramas de leite em pó. Isso deixa a minha massa com um sabor muito mais gostoso. E depois que a gente já jogou esse leite em pó, a gente abaixa bem o volume da batedeira. A minha tá aí no mínimo. Parece que tá rápido, mas não tá. É o vídeo que tá rápido. E eu vou colocando a minha farinha de trigo. A farinha de trigo são 700 gramas. Vai ser 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. E essa farinha de trigo aí eu vou botando aos poucos, intercalando com o leite. Ao todo vai ser 700 gramas de farinha de trigo e 400 ml de leite.
Eu vou tentar deixar anotado pra vocês a receita aí. Vou tentar deixar aí pra vocês a receita anotada. E aí eu vou batendo, misturando a farinha de trigo, tá, gente? Nessa hora da farinha de trigo não precisa bater na velocidade alta, bate aí na velocidade mínima. E depois que eu bati tudo, eu venho com as 20 gramas de fermento. Aí eu coloquei 20 gramas de fermento e vou batendo aí também em velocidade baixa, não precisa ser velocidade alta não, tá? E aí a massa ela fica assim, ó, fica nessa consistência aí. Aí a gente já vem colocando na forma. A forma que eu utilizei, eu acho que eu já falei aqui, é essa forma aí do tamanho 30 por 22 por 10 centímetros de altura. E é essa quantidade de massa que eu uso pra fazer essa forma. Aí depois que eu coloco ela na forma, a massa na forma, eu faço esse X aí, porque eu vim em algum lugar que era bom. Aí tá o horário que eu tô colocando a minha massa no forno, 2h15. Ó, gente, tirei o bolo do forno agora, 3h35, então ficou aí mais de 1 hora no forno. Por quê, gente? Porque essa forma ela é grande, ela é alta. Por isso é bom a gente ter duas formas do mesmo tamanho para poder dividir a massa, que a massa ela assa mais rápido e desenvolve melhor. Mas como eu não tenho, eu tenho que botar tudo na mesma forma mesmo. Agora ele tá aqui, ó, eu vejo que tá bom assim, ó, colocando a mão. Tá vendo? Eu não gosto de ficar furando não, até furei aqui pra ter certeza, mas eu não gosto de ficar furando não. Gente, agora já são 6h42 da noite, parei, fui tomar café, dei café pras crianças. Esse bolo aqui já tá até quase frio, recheio de chocolate. Já fiz o que tinha faltado desse aqui, esse daqui é ninho e esse daqui é o de chocolate que tava faltando. Esse daqui eu já fiz na parte da manhã. E agora, esse daqui que eu fiz na parte da manhã, eu já vou prensar esse bolinho aqui. E aí, gente, eu só tenho uma forma dessa aqui. Então, eu tô vendo se eu prenso esse hoje e amanhã eu desprenso e prenso esse. Ou eu tô vendo se eu prenso esse hoje aqui na forma e esse eu prenso no acetato. Tô vendo ainda, gente, o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu vou atualizando vocês aqui. E é isso. Estão gostando do vídeo? Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando do vídeo. Ó, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês direitinho, cortando essa daqui. Essa camada aqui de massa. Eu venho delimitando. Aí nessa parte, gente, tô cortando com a faca porque eu já acostumei a cortar com a faca, mas você pode estar cortando também com o próprio cortador de bolo. Eu corto com a faca, como esse bolo ele é um bolo grande, aonde eu não consigo ir com a faca, eu venho aí com um fio, e aí eu coloco ele no bolo direitinho do jeito que eu vou mostrar aí pra vocês, e cruzo ele, e venho cruzando ele e corto, gente, e aí o bolo ele fica cortado retinho. Ó, gente... É muito fácil, tá? Desse jeito, ó. Eu pego com mais facilidade a minha camada, não corro o risco dela rachar, porque como ela tá fina, ó. Ela não tá aquela camada grossa, ela tá com um dedo. Deixei exatamente um dedo pra mim poder fazer 4 discos de recheio. Aí, ó, como é que ela fica. E sobre essa capa de caderno que eu uso pra pegar o bolo, gente, eu só uso ela pra isso, tá? E ela tá toda envolvida com plástico sulfilme. Eu faço isso pra quando eu for pegar o meu bolo, eu não pegar com a mão e acabar rachando ele. Ó, gente, cortei aqui as minhas 4 camadas de massa. Agora eu vou colocar meu celular pra carregar e vou prensar esse bolo. Gente, prensar o bolo eu vou prensar normalmente, já tem vídeo aqui no canal eu prensando bolo retangular. Vou prensar sem barreira de contenção, tá? Meus recheios estão no ponto. E aí, vou prensar ele na forma. E eu vou ver se eu vou prensar esse hoje. Se eu for prensar esse hoje, eu volto pra gravar pra vocês. Vou deixar meu celular pegar uma carga. E aí, eu volto e mostro prensando esse. Até porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó, gente, agora já são 9h11. Cortei aqui a massinha do meu segundo bolo. Ficou assim, ó.
E recheio aqui, ó, chocolate e ninho. E eu tô vendo aqui como é que eu vou prensar esse bolo. Eu acho que eu vou prensar aqui. Vou pegar o acetato. Tô pensando em prensar ele, gente, com esse acetato aqui. E agora vamos para a parte onde tudo começou a dar errado, gente. Como eu falei para vocês, eu não tinha uma forma para prensar esse segundo bolo, porque eu só tenho uma forma daquele tamanho. E aí eu tava crente que eu ia conseguir prensar com acetato. Vamos lá. Não tava conseguindo marcar ali sozinha, então chamei o Gustavo para me ajudar. Ali a gente tava marcando a forma para cortar o acetato no tamanho dela direitinho, para eu poder estar prensando o bolo nessa forma aí. Mas bora lá, que vocês vão ver que não deu certo, tá? Aí Ó, cortei, gente, e fui colocar a minha massa de bolo. Tô mostrando pra vocês o acetato que eu usei pra poder estar fazendo. Eu crente que ia dar certo. E aí eu já vim forrando a minha folha com plásticozinho, porque eu ia prensar o meu bolo ali naquele tabuleiro. Aí vocês podem ver que eu levo a massa pra ali. E eu tava muito certa de que ia dar certo. Venho com o acetato que eu já tinha cortado próprio no tamanho. Ali o Gustavo tava o tempo todo me auxiliando, porque eu não ia conseguir fazer sozinha. O acetato, gente, ele é muito bom para prensar o bolo redondo, né? Eu tava tendo muita dificuldade, então o Gustavo achou melhor a gente pegar a outra forma e fazer como se fosse uma outra forma de acetato. Aí eu fiz, colei com durex. Aí eu tava mais certa ainda de que ia dar certo. Ai, gente. Aí fui, colei direitinho e pronto. Eu ia tentar prensar o bolo aí. Essa era a minha ideia, gente. Não foi uma ideia ruim. Na teoria, foi tudo lindo, mas na prática deu tudo errado. Aí não deu certo e não tava conseguindo. Aí o Gustavo falou: Agatha, por que você não monta esse bolo primeiro, faz as camadas e depois a gente prensa ele? Então eu fui montando ele à mão livre, né? Fui montando ele livre, sem o acetato, sem a forma. Eu montei ele aí livre, como vocês podem ver. Molhei direitinho. Coloquei nessa forma que era maior, porque até então eu ia depois vir com acetato. E fui espalhando meu recheio. Olha esse recheio, gente, que recheio brilhoso, muito gostoso. Esse é o meu recheio de cacau 100%. Aí eu fui espalhando todo o recheio pela forma, com bastante cuidado e delicadeza. Apesar de eu não ser nada delicada, eu tive bastante delicadeza aí nessa parte. Até porque o bolo tava assim, né, gente, livre. Então, tinha que ter bastante cuidado. Aí eu vim, coloquei a outra massa, o outro disco de massa direitinho, molhei todo o processo direitinho, vim colocando o meu recheio de ninho. Esse recheio de ninho também ficou muito gostoso, bem cremoso. O recheio, vocês podem reparar que ele fica no ponto certo, mas ele não perde a cremosidade, ele fica cremoso, ele não fica aquele recheio duro, puxa-puxa. Aí coloquei meu recheio de ninho, espalhei ele todo no bolo. Gente, até então eu tava muito certa de que ia dar certo. Vocês não estão entendendo. Eu tava tipo assim, nossa, achei uma nova técnica de prensar bolo sem forma. Vou passar para as pessoas. Eu tava o tempo todo muito tipo assim, positiva, achando que eu ia conseguir passar para vocês uma forma de prensar o bolo sem vocês terem a forma. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu. Aí eu espalhei todo o recheio de ninho, deixei bem espalhadinho. Vocês podem ver que esse bolo ele fica bem recheado, tá? Não fica aquele bolo com pouco recheio. E vim colocando outra camada de massa. E aí nessa hora, eu até pensei assim, eu vim molhando. E aí eu pensei, melhor começar a prensar logo, né? Falei, poxa, já dá pra colocar o acetato. Então eu molhei o bolo direitinho e já vim tentando colocar o acetato. Chamei o Gustavo pra me ajudar, porque até então eu achei que ia dar certo, triste, né? Aí, gente, o acetato, ele foi feito. Eu acho que ele é muito bom para prensar bolos redondos, porque não dá certo, não deu certo com um bolo quadrado. Eu vou tentar outra experiência, fazer outras vezes, mas não deu certo com esse, né? As minhas camadas de massa, infelizmente, estavam muito fininhas, não estavam aquelas camadas de massa grossinha. Então,
Isso pode ter atrapalhado um pouco, então eu não queria prejudicar as pontas do bolo, porque se eu apertasse muito ia prejudicar as pontas do bolo ali. O Gustavo até me mostrou que estava pressionando a ponta do bolo. Então, aí eu vi que não ia dar certo, gente. Aí eu comecei sim a ficar desesperada, tá? Não dá pra mostrar pra vocês no vídeo, mas eu tava desesperada já nessa parte aí. Aí o que que eu fiz? Eu vi que não ia dar certo, nada que eu tentasse fazer. Então eu cobri esse bolo todinho com o plástico, tá? E aí, gente, veio na hora o estalo na minha cabeça. Eu falei, eu vou pegar as capas de caderno que eu tenho aqui em casa, que são durinha, e vou formar uma barreira nas laterais. E foi isso que eu fiz, tá, gente? As capas de caderno estavam todas envolvidas no plástico, tá, gente? Eu não coloquei assim direto no bolo, não. Aí, já é o outro dia. Essa tábua aí, gente, era uma tábua que eu tinha aqui. Ela era sem adesivo, tá? Ela era marrom. Não era nem tábua própria pra bolo. Aí meu pai adesivou pra mim. E aí foi outro sufoco e outro sofrimento a hora de virar o bolo, né? Tava com muito medo de virar esse bolo. Aí, mais uma vez, Gustavo aí me ajudando. Porque, gente, tem coisas que não dá pra fazer sozinho. Ainda mais assim de primeira. Aí, ainda mais que isso não era um teste, era um bolo que ia pra cliente. Aí tá, a gente foi com todo cuidado, né? Gustavo segurando essa tábua aí pesada, que ela é super pesada, essa tábua marrom. Aí eu tinha até esquecido de tirar o plástico. Aí eu fui, tirei o plástico direitinho, né? Porque eu ia virar o bolo com plástico, gente. Aí eu fui tirando essas coisas aí que a gente tinha botado pra prensar, né? O bolo. Aí, ó, eu vou virando o tabuleiro e ele vai virando a tábua. Eu não ia conseguir fazer isso sozinha nunca, gente. Essa tábua ela é muito pesada. Aí eu fui, virei o meu bolinho. Essa parte aí do fundo ficou pra cima. O outro bolo vocês vão ver que não ficou assim. Foi na hora de prensar, né? Que eu botei assim mesmo o outro bolo. E esse bolo não, esse bolo já ficou a parte normal dele pra cima. Aí, gente, pra virar esse, eu precisei daquela capa de caderno que eu uso pra pegar os discos de massa. E também tava com muito medo na hora de virar esse bolo de dar ruim, mas não deu não. Aí eu fui e virei de uma vez, gente. Não pode pensar muito, não. Virei de uma vez. E aí meu pai tava me ajudando. Chamei meu pai, porque o Gustavo já tinha ido trabalhar, pra me ajudar nessa parte aí, pra eu puxar a capa que ficou embaixo. Puxar com calma, delicadeza. Ai, gente, só Deus sabe o desespero que foi. Tipo assim, eu fui fazendo as coisas, né, com calma. Mas no fundo, nosso coração fica a mil. Aí pronto, consegui. Nessa parte aí deu tudo certo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aí eu tô ajeitando o bolo. Gente, agora vamos falar sobre questão de decoração. Esse bolo aí foi um bolo assim, tudo muito em cima da hora, né? Não tive tempo de me programar. É o primeiro bolo de corte que eu tô fazendo, tá? Antes que vocês venham criticar e tudo mais. É a primeira vez que eu tô fazendo um bolo de corte. E aí a cliente falou assim comigo: Agatha, não precisa decorar o bolo, pode mandar sem decoração, porque assim que chegar aqui eu vou cortar. Só que, gente, eu não, sabe, não consegui mandar o bolo assim pelado. Então eu peguei um restinho de chantilly que tinha no meu congelador já batido, botei pra baixo, né, com um tempo de antecedência. Tingi ele de vermelho porque eu sabia que a decoração da festa ia ser vermelha. E aí, gente, eu fui fazer uma pré-camada nesse bolo, tá? Já adianto pra vocês que não foi decoração, antes que vocês não comecem aí ficar falando. Não foi decoração. Eu deixei esse chantilly bem hidratadinho, bem liquidozinho, porque não ia ser decoração e tudo mais. Gente, é porque foi muito assim, foi muita correria em cima da hora. Eu tava pensando, até falei com a cliente, né? Da próxima vez que ela falou que vai querer fazer os outros bolos de corte comigo, que ela gostou muito do meu bolo. Das próximas vezes, eu falei pra ela que ela pode estar me dando a embalagem, ou também eu comprando e incluindo no valor, e eu corto, gente, o bolo. Eu corto o bolo e boto na marmitinha. Como esse bolo foi assim, uma coisa em cima da hora, corrido, não teve essa logística de eu ir pegar as marmitinhas que ela já tinha comprado e tudo mais, não teve essa conversa de, que dava pra me cortar. Eu fui saber depois que ela mesma ia cortar e ia botar nas marmitinhas. Eu achei até então que esse bolo ia decorado, eu ia mandar esse bolo decorado. Com decoração de bico mesmo, bico folha, ia fazer umas rosetas bonitas, porque a decoração ia fazer uma decoração feminina. Só que, gente, foi tudo assim.
Acho que deu pra vocês entenderem, né? Ela falou que não precisava decorar, mas aí eu não quis botar o bolo cru, não. Cru não, eu não quis mandar o bolo pelado. Aí eu fiz uma camada mais grossinha nessa parte aí de cima. E nas laterais eu fiz só a pré-camada mesmo, tá, gente? Até porque vocês viram, o chantilly era pouco. Aí eu vim com esse pincel de culinária, fazendo esses movimentos aí. E foi isso, gente. Depois eu vou colocar um chocobol colorido também em cima, pintado com vermelho morango. Mas foi isso, tá, gente? Sei que tem muita coisa. Esse bolo foi bom, que tem muita coisa que eu vi que eu vou melhorar. Nas próximas vezes, quando a cliente não quiser o bolo decorado, gente, porque até então o bolo de corte, pra mandar assim, eu acho que é legal mandar decorado. Decorado mesmo, decoração bonita, por mais que é de corte. Mas como esse bolo não ia ser servido na hora, ia ser cortado bem antes da festa. Tanto que eu entreguei esse bolo pra ela mais cedo. Ia ser cortado bem antes da festa. E ela ia botar na marmitinha. Aí, quando eu for fazer bolo de corte agora, eu só vou fazer assim. Eu colocando na marmitinha ou eu mandando o bolo decorado. Agora vamos falar sobre valores, que eu sei que vocês vão me perguntar. Esse bolo aí ficou R$ 470 já com a entrega. Eu fui entregar pra ela. E aí eu fiz de novo, eu fiz tudo certinho a precificação. E eu vou vender esse bolo por esse valor mesmo. Mas quando eu for vender, eu vou colocar na marmitinha. Eu mesma vou querer colocar na marmitinha. Ela até falou, poxa, eu nem pensei em pedir e tudo mais. Mas no final, gente, deu tudo certo, ela amou. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.